Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje com a segunda e última parte do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Na primeira parte, analisamos a questão do ser e do destino, seguindo a sequência do livro, vamos falar assim. Como nós falamos na semana passada, vamos repetir quem foi Leon Denis. Por incrível que pareça, existem muitos espíritas que mais ou menos leu as obras de Kardec. O espiritismo, antes de qualquer coisa, ele é uma ciência experimental, ele é uma filosofia. Nós precisamos, como ponto alto da doutrina, a prática da caridade. E praticar a caridade não é dar a cesta básica, pessoal. A cesta básica é uma coisa muito importante para acalmar a dor da fome, sem dúvida nenhuma. Mas a caridade vai mais longe. A caridade está no conceito de falar, de ouvir, de ver, de pensar. É a nossa luta interior de mudança para melhor. Isso é caridade, mais no sentido mais profundo. Então, nós precisamos a prática da caridade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, estudar, nos conhecer. Conheça-te a ti mesmo, disse Jesus. Então, vamos nos conhecer, vamos vivenciar, vamos meditar à nossa volta as coisas que estão na nossa vivência. E uma das coisas importantes é a leitura, as obras de Kardec. Eu falei no primeiro programa da semana passada, desse livro, O Problema do Ser, Destino à Dor, sobre um livro maravilhoso chamado Obras Póstumas, de Kardec. Bom, a literatura espírita toda é maravilhosa. Você vai pegar os livros de Martins Peralva, da Dona Ivone, os livros de Charles Richer, de Bozano, de Kardec, Leon Denis, dos livros de Chico, André Luiz, Emmanuel, os livros da Joana, psicografado pelo nosso querido Divaldo, que desencarnou, há pouquíssimo tempo. Nós vamos pegar os livros de Filomeno de Miranda, que psicografado pelo nosso querido Divaldo. Nossa, eu vou ficar falando aqui, Eurípides Barçanufo, João Nunes Maia. O João Nunes Maia tem uma literatura maravilhosa. Então tem muito livro bom para a gente estudar. E precisamos ler muito. Hoje a internet nos facilita muito esse processo de leitura. Então vamos ler bastante, conhecer a doutrina espírita na sua profundidade. Infelizmente ainda tem muito espírita, ainda muito conectado a ideias católicas e protestantes. Nada contra eles, mas não são conceitos espíritas. Há muito espírito se perguntar, eu falei isso até no último programa, como é que é Deus? Ele vai falar que é um velhinho de barba branca. As pessoas têm essa noção mitológica de Deus. Nós temos que estudar a doutrina e entender Deus como uma energia que está em todo o universo, não só para satisfazer nossas vontades egóicas, mas todo um contexto muito mais profundo. Mas vamos em frente. E esse tal de Leon Denis nasce em 1846, simplesmente um dos maiores conhecedores que o mundo já teve de doutrina espírita, uma espécie de um sucessor de Kardec lá na Europa. E ele vai fazer um trabalho maravilhoso em cima da filosofia espírita, desencarna em 1927. O objetivo do livro era falar sobre quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, por que sofremos. A ideia toda é entender o motivo da vida. E o livro é grandioso. Já vou avisando, como os livros clássicos espíritas não são livros fáceis de se ler, tá? Não são. São livros difíceis de se ler. Toda obra é difícil, de Kardec é difícil. O livro mais tranquilo para você ler é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem as citações de Jesus, então fica um pouco mais fácil. Mas o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, maravilhoso livro, a Gênese. Aí você pega as obras de Joana. As obras de Joana são difíceis. Atualmente eu estou lendo esse aqui, Triunfo Pessoal, e são livros realmente que requer que a gente leia pausadamente, com calma, medite, para absorver e viver esses ensinamentos. Aí é que está, nós vamos viver esses ensinamentos.
Depois, no problema do ser, falamos sobre a individualidade da alma, a natureza espiritual do ser humano, pois todos somos espíritos eternos. O princípio da reencarnação como chave de evolução. É a base da doutrina. Se tirar a reencarnação da doutrina espírita, acabou a doutrina espírita. Reencarnação, comunicação com o mundo espiritual e caridade. São os 3 pontos básicos. Porque a reencarnação nos leva à evolução. Imortalidade da alma é fator fundamental. O destino, outra coisa que nós falamos, destino não é uma fatalidade cega. Nós estamos vindo para a vida com algumas coisas mais ou menos engatilhado, nosso corpo físico, as relações humanas que nós vamos conviver, tudo mais ou menos engatilhado, mas nós podemos mudar tudo isso para melhor ou para pior, depende da nossa vontade. Nós temos livre-arbítrio. Tudo me é lícito, algumas coisas não me convêm, nos ensina Paulo. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É isso que vai gerar destino. Nosso destino ele é recalculado a todo instante em função dos nossos procedimentos. Somos construtores do próprio destino. Eu olho aqui para o lado porque meu notebook está aberto e eu tenho a sequência. Então, eu pus lá uma frase. Somos construtores do próprio destino. Realmente. E a vontade é que faz a transformação moral. E o problema da dor, que é o nosso bate-papo de hoje. A dor como instrumento de aperfeiçoamento. Espírita adora sofrer. Não, não é. Porque se nós tivéssemos tudo legal na nossa vida, economicamente falando, emocionalmente falando, relacionamentos, tudo lindo, maravilhoso, sabe quando nós íamos pensar em evoluir? Nunca. Sabe quando nós íamos pensar em mudar alguma coisa? Jamais. Mesmo com as dificuldades. A gente, sabe aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Nós temos essa característica. Todos nós, todos nós. Nós não gostamos de nada que é muito novo, mexer naquilo que está, em time que está ganhando não se mexe, né? Então, isso, às vezes, para que a gente possa se mexer, vem a dor. E a dor é um instrumento de aprendizado. Não é fácil. Ninguém quer sentir dor, eu também não quero. Mas às vezes bate a nossa porta. E precisamos orar muito, orar bastante, meditar muito, para que tenhamos equilíbrio, força, coragem. Para quando ela bater, a gente achar soluções. Algumas soluções vão exigir da gente uma ação forte. Algumas ações mais ou menos, outras você não precisa fazer nada. Há certas coisas na vida que se você ficar quietinho, orar, seguir sua vida, trabalhar, fazer as coisas direitinho, essas coisas se resolvem por si só. Mas temos que ter a cabeça equilibrada para saber diferenciar as coisas. O que eu tenho que agir forte, mais ou menos, o que eu não tenho que fazer nada, deixa quieto. Sofrimento físico e moral como aprendizado. Sofrimento físico e moral como aprendizado. Pois é uma ferramenta. Dia virá, sem dúvida nenhuma, dia virá, daqui muitos e muitos anos, quando o planeta já tiver passado por uma fase de planeta de regeneração, estivermos caminhando por uma outra, que o sofrimento já não vai mais estar presente na vida do ser encarnado, porque não precisa, não há necessidade nenhuma. Mas hoje o sofrimento aparece como uma buzina, como um alerta. Olha, aí tá pegando ali, hein? Dá uma olhada ali, gasta um tempinho ali, porque a coisa ali está complicada. Por isso que expiações e provas no caminho evolutivo. Expiações e provas, pois é, vamos tentar entender. Nós estamos ali, num processo de evolução. De repente cometemos um ato não muito elegante, não muito ético. E aí a gente cai. E são as expiações que vão fazer a gente voltar naquele patamar. E as provas que vão fazer a gente evoluir. A vida, a todo momento, nos submete a provas. E, infelizmente, pelo menos falo por mim, muitas vezes nós caímos, nós não conseguimos vencer as provas. A maioria das vezes a gente não vence. Então vamos se preparar mais. Eu fui fazer a prova lá, para passar naquele concurso, e eu não passei. Aí eu me preparei melhor, fui lá, não passei de novo. Na terceira vez eu passei.
Hoje eu sou professor de uma escola pública federal, mas foram algumas vezes que eu tive que ir lá e a mesma coisa na nossa vida. Nós vamos exercitar uma coisa na vida e vamos cair, e vamos de novo, e vamos de novo, uma hora a gente acerta. E aquela experiência já não volta mais, já vamos para um outro patamar. E a grande sacada não é o final, porque não existe final, nós vamos evoluir eternamente. Vocês imaginam, Jesus quando estava aqui, já era um ser tão evoluído que a gente não tem nem ideia para conceber como é que era o Cristo. Imagine hoje para onde esse Cristo já está. E a cada vez vai evoluindo, como nós vamos evoluindo. Então, o sofrimento físico e moral, ele é uma ferramenta de aprendizado fantástica. E a expiação e prova está abrindo o caminho evolutivo. Aí entra um contexto muito importante. Os ensinamentos de Jesus. Ele vai ser um consolo e vai ser uma ferramenta de superação. O Evangelho, ele tem como objetivo ser um manual de como se machucar menos. Porque se eu vivesse o Evangelho em toda a sua plenitude, eu não me machucaria nunca. Um exemplo, eu não ia precisar perdoar ninguém. Por quê? Porque ninguém me ofenderia. As pessoas me ofendem porque eu me sinto ofendido. E quando eu me sinto ofendido é porque feriu meu orgulho. Agora, se eu desenvolver dentro de mim, isso aí o Divaldo uma vez falou, ferramentas, disposições, uma força interior, que quando alguém me atacar, eu deixo aquilo para lá, eu sigo a vida como tem que ser, não tenho que perdoar ela, porque ela falou uma coisa que não significa nada para mim. Eu tenho objetivos maiores a seguir. Não é fingir. Uma coisa é, não, imagina, não, eu perdoei, eu não estou ligando da boca para fora para todo mundo escutar. Não, dentro de você. Aí é difícil. Dentro de você. A pessoa vira... O Karnal uma vez falou num programa, achei maravilhoso aqui. Ele falou assim, veja, o aluno me chamou de careca. Mas eu sou careca. Eu vou ficar bravo com ele? Eu vou ficar ofendido? Eu sou careca. Sou careca, sim. E segue a vida. Mas o aluno está tentando ofender ele. Mas ele não se sentiu ofendido. Ele tem coisa mais importante na vida para pensar do que falar sobre dar valor a uma conversa assim. Esse é o problema. E aí eu vou tendo os ensinos de Jesus como uma ferramenta consoladora e de superação. Então, eu vivendo o Evangelho, eu me machuco muito menos. Então, o Evangelho é uma ferramenta básica. Por isso o Espiritismo, ele começa com uma ciência experimental. Essa ciência experimental mostra a continuidade da vida, a relação de comunicação entre nós e o mundo espiritual, em que nós tivemos múltiplas encarnações, que os planetas são habitados, com diferentes formas de vidas, etc, etc, etc. O segundo ponto, a lei de causa e efeito, o que eu faço, eu vou receber de volta. Tudo aquilo que eu vou construindo vai fazendo parte da ferramenta interior, de tudo aquilo que nós vamos adquirindo para o nosso processo de evolução. E tudo isso tem uma base. Essa base são os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque nada disso sem os ensinamentos dele não significa nada. Peraí. Tá, mas e o rapaz que nasceu no interior da China, ele nunca viu Jesus? Sim, ele nunca viu Jesus. Ele vai evoluir igual a gente. Por quê? Porque o que interessa não é os ensinos dados por Jesus, mas os ensinos que estão ali dentro daquilo que ele ensinou. O que ele ensinou é universal, não é só de Jesus. O que Jesus nos ensina, você vai ver isso em todas as religiões sérias do mundo, as religiões de outros planetas. Tudo que Jesus nos ensinou é cósmico, não é daqui só. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é materialista, ele não acredita em vida após a morte, não nada disso. Para ele a vida é essa aqui, acabou, acabou. Mas é uma criatura fantástica, um cara assim, tinha um coração maravilhoso, uma pessoa super legal, uma pessoa que ajuda os outros. Olha, um espetáculo. Aí eu te pergunto, o que vale mais?
uma pessoa materialista, mas de coração maravilhoso, ou um religioso psicopata, que é o que a maioria dos religiosos, infelizmente, tem um pouco de psicopatia, né? Seja na sua atitude. Bom, não importa. O que é melhor? Divaldo falou uma vez, é preferível uma pessoa materialista de bom coração do que um religioso que não tem nada a ver com nada. Não tá fazendo, vive a religiosidade para usar como escada para crescer socialmente, para aparecer, para fazer oba-oba. Por isso, os ensinos de Jesus precisam ser vistos por nós como uma ferramenta de aperfeiçoamento. O Espiritismo, por isso que ele é tríplice. Ele não é bem religião, ele é os ensinos de Jesus aplicados em nossas vidas. Ele é uma ciência experimental mostrando a continuidade da vida. E ele é uma filosofia que tem como base a lei de causa e efeito. Pois é. E aí, o nosso querido Leon Denis, ele chega num ponto de fundamentos filosóficos e científicos, quando ele diz assim, a razão e a ciência como aliada do espiritualismo. Kardec falou muito isso. E até hoje ainda tem espírita que não consegue absorver esse negócio. Como? Razão e ciência aliadas para o espiritismo. Então eu tenho que acreditar, para acreditar em Deus é de uma forma racional. Algumas coisas nós vamos primeiro absorvê-las pela emoção, pelo sentimento, e depois nós vamos raciocinar. Não existe ninguém que raciocinou logicamente e acredita em Deus. A crença em Deus, ela parte um pouco do fundo do nosso coração, porque nós temos dentro de nós uma coisa chamada self, é o nome dado por Joana, que é o nosso princípio, é o Deus dentro de nós, e a partir daí há essa manifestação. Mas nós procuramos estudar dentro de uma lógica racional e entender que existe um Deus. Há um momento também no livro que ele vai fazer crítica ao materialismo e ao ceticismo, dizendo que eles são sem fundamento. Mas você acabou de falar agora de um cara que é materialista e é uma gente boa. Sim, ele já deu um patamar. Ele pegar um materialista que tem bom coração, que é uma pessoa que está procurando fazer o bem, e tentar ensinar ele os objetivos maiores da espiritualidade, é muito mais fácil do que pegar um que não, né? Que é extremamente agressivo, com ideias totalmente fora de um contexto humano, e tentar fazer essa pessoa entender a religião mais profunda da espiritualidade superior. E aí, já chegando no final do livro, o nosso querido Leon Denis vai falar sobre conciliar a fé com a razão. Kardec também falou muito nisso. E claro que os cientistas vão dizer, isso é impossível, que fé juntar com a razão? E os religiosos, imagina, a ciência é fria, não tem como. Tem sim. Ciência e religião, ou melhor, fé e razão, podem trabalhar juntos, sim. Foi o que norteou Kardec. Uma fé em Deus, uma fé na qualidade da vida, uma fé de que a vida não é só isso, e racionalmente ele foi equacionando tudo isso. E o livro vai chegar a um ponto que ele vai nos levar a uma reflexão sobre Deus, justiça divina e livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo extremamente profundo. Nós temos livre-arbítrio dentro de um certo limite. Você não vai conseguir fazer mal para uma pessoa que não está na caminhar dele sofrer aquele tipo de coisa. Pode ter certeza que não consegue. Se conseguiu, é porque aquela pessoa tinha que passar por aquela experiência. Senão você não consegue. Não adianta. Justiça divina, ela foge à compreensão nossa. Nós criamos um monte de ideias sobre justiça divina, mas a justiça divina é algo muito, muito mais profundo, onde ela se manifesta nos resultados que a vida. Jesus falou uma frase muito importante sobre justiça divina, ele falou assim, é necessário que o mundo tenha escândalos, mas ai daquele que cair em escândalo.
Há pessoas que acham que escândalo é sair gritando na rua. Não é isso. Escândalos são atitudes não éticas, não corretas. Isso é escândalo. Então, é necessário que aquela pessoa ali, ela sofra um problema do tipo, alguém vai puxar o tapete dela, ela vai passar uma coisa muito ruim. Eu não vou fazer isso. Eu não quero experimentar isso, porque depois isso vai sobrar para mim, dentro da minha consciência, um peso muito grande. Mas alguém vai ser usado como instrumento para que se efetue naquela pessoa. E se não aparecer ninguém? De uma outra forma vai acontecer algo um pouco diferente, mas que tem a mesma repercussão, porque nós temos que vivenciar certas situações para a nossa evolução. Às vezes a pessoa nasce no Polo Norte, não sei no Polo Norte, mas no norte da Suécia, no norte da Noruega, um frio de lascar. O outro nasce no Equador, bem ali no deserto do Saara, um calor medonho. Por que isso? Os espíritos tendo experiências diferentes que eles precisam vivenciar. Nós temos que vivenciar experiências físicas, experiências emocionais, experiências sentimentais, tudo mais, espirituais. A cada encarnação nós vamos vivenciando experiências. Por isso que é falado isso. A dor como instrumento de aperfeiçoamento, sofrimento físico e material como aprendizado, expiações e provas no caminho evolutivo, ensinamento de Jesus como guia para consolo e superação. Né? Pois é. Então, um ponto importante que tem que ser trabalhado. A dor é uma mestra austera, mas segura. A vida é a escola da alma. Sim, a vida é importantíssima para que seja vivenciada. Ela é ela é básica. Muitas pessoas falam que a vida é boa. Não sei se a vida é boa, mas ela é importantíssima. A experiência de estar num corpo físico. Quando você trabalha quando você participa de um trabalho de desobsessão, em que aparece o espírito, se manifesta ali em 5 minutos, aquilo é uma experiência muito grande para ele, muito grande. O homem traz consigo a causa dos seus males. Está tudo dentro de nós, em função de outras encarnações. Nós é que não tem nada, ninguém é responsável pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, somente nós e mais ninguém. A vida tem um propósito superior, sem dúvida. O sofrimento pode ser superado com amor, fé e conhecimento. Claro, o conhecimento nos ajuda a definir as coisas. Amar é a maior ferramenta de todos, pois disse Pedro, o amor supera a multidão de pecados. A espiritualidade nos oferece tanta coisa boa. É questão de a gente estudar e ter a cabeça aberta para as intuições chegarem em nós e nós percebemos. E Leon Denis faz uma frase assim: cada ser humano é um viajante eterno em busca da perfeição. Isso vai levando milhares e milhares de anos. Pois é, sabe, Leon Denis tem eu pus aqui alguns livros dele: Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, No Invisível, Além e a Sobrevivência do Ser, Espiritismo e o Clero, o Espiritismo na Arte, nossa, vai embora, O Porquê da Vida, O Progresso, o Espiritismo e as Forças Radiantes. É muito livro que esse homem escreveu. Tá? Então, tem muito material aí para a gente poder entender. E para finalizar, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, que tem um universo gigante dentro de nós. E assim, nós vamos chegando ao final de um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Esperamos vocês no nosso próximo programa. Fiquem todos na paz do Divino Mestre. Tchau, pessoal.